2 linhas de lotações têm terminais alterados no centro histórico da cidade. Feira de adoção de animais ocorre neste sábado e mais de 100 pets aguardam por um novo lar. Encerrando o mês Farroupilha, uma exposição leva visitantes a relembrar períodos históricos do nosso estado. As maratonas estão cada vez mais fazendo parte do calendário da cidade. Se você pensa em aderir a este esporte, hoje vamos te dar dicas para começar com o pé direito. Teve algum acidente com algum brinquedo? Você vai conhecer uma espécie de hospital especializado na recuperação de artigos que fizeram e fazem a alegria de muitas crianças e adultos. A sua revista eletrônica semanal de notícias da cidade está começando. Olá, é muito bom estar na sua companhia mais uma vez. Prestes a se encerrar, o mês Farroupilha sempre nos conota a lembrar da história do Rio Grande do Sul em tudo que já vimos em filmes, livros e até minisséries. Atualmente, parte desta história pode ser conferida em forma de arte aqui em Porto Alegre, na qual celebra os 90 anos do Centenário Farroupilha. Um evento que entrou para a história da capital gaúcha e deixou heranças que até hoje fazem parte do dia a dia dos porto-alegrenses. Em 1935, para comemorar os 100 anos da Guerra dos Farrapos, a prefeitura organizou uma grandiosa exposição que destacou a força comercial, industrial, agrícola e cultural do Rio Grande do Sul. 9 décadas depois, as belezas daquele momento podem ser revistas na Mostra 90 de 35, Arte, História e Arquitetura na Exposição do Centenário Farroupilha, promovida pela Casa da Memória da Unimed Federação RS. Aberta no último dia 19, a atividade reúne documentos, obras de arte, objetos originais e réplicas que remontam ao evento. Um dos grandes legados da exposição Centenário Farroupilha foi a criação do Parque da Redenção em setembro de 1935. O espaço, que antes era uma enorme várzea, serviu de palco para dezenas de atrações que reuniram pessoas não apenas do Rio Grande do Sul, mas também de outras partes do Brasil e do mundo. Já na entrada, 2 enormes pórticos davam as boas-vindas. Pavilhões temporários abrigavam estandes de serviços e entretenimento. Até um cassino foi construído sobre o lago. Vários estados brasileiros montaram suas próprias estruturas para prestigiar a comemoração. Conforme o historiador José Francisco Alves, responsável pela curadoria da mostra junto com Marco Aurélio Birman, esse talvez tenha sido o maior evento que Porto Alegre já teve. Foi uma celebração assim em padrões jamais vistos, né, e jamais repetidos proporcionalmente, né? Então foi um grande momento e é preciso que a cidade se lembre disso, né? E também, principalmente, agora faz 90 anos do evento e são os 90 anos da consagração, da criação do Parque Farroupilha, né? Que até então não estava totalmente garantido que seria um parque. Uma das maiores marcas do centenário foi um monumento a Bento Gonçalves, principal líder Farroupilha. O símbolo da exposição era justamente uma estátua a Bento Gonçalves, né? O maior nome da Revolução Farroupilha, um dos maiores nomes da história do Rio Grande do Sul. E foi encomendado a Antônio Caringe, né? Um grande escultor Antônio Caringe. E essa exposição, essa estátua foi toda produzida na Alemanha, né? E, infelizmente, depois que a estátua saiu da Redenção e foi para a Avenida João Pessoa, gradativamente ela foi esquecida pela sociedade, pelas autoridades, pela prefeitura. Estas e muitas outras curiosidades podem ser conferidas gratuitamente até o dia 24 de outubro. A Casa da Memória fica na Rua Santa Terezinha, número 263, no bairro Farroupilha. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, da 1 às 6 horas da tarde. E olha só, gente, somente neste mês de setembro, 3 pessoas foram atacadas por cachorros aqui no estado. Cito alguns deles. Um idoso de 62 anos morreu após o ataque de um pitbull em Minas do Leão. Também teve um caso na zona sul de Porto Alegre em que uma idosa também foi atacada. E recentemente, uma senhora de 77 anos, moradora de Gravataí, foi atacada por 7 cães da raça Rottweiler na chácara onde ela mora. E os cães são da própria vítima.
Ela segue internada no Hospital Cristo Redentor, na zona norte da cidade. Como a gente pode perceber sinais de que o cão pode apresentar algum outro tipo de comportamento? A Caroline Cardoso fala agora ao vivo com a gente, pois ela está junto de um especialista que vai poder trazer as explicações, se são possíveis, né? Se a gente tem motivos para entender ou descobrir sinais de que os cães podem estar apresentando algum outro tipo de comportamento diferenciado do comum. É isso, Caroline? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Gui. Boa tarde para ti e para todo mundo que nos assiste ao vivo aqui na TV Câmara. Pois é, Gui, eu tô aqui com o adestrador Sandro Philipsen, que ele diz que sim, tá? Tem como prever alguns comportamentos já na fase filhote, né? Principalmente dos cães de grande porte, que infelizmente têm uma força muito maior, né? E foram os cães, né, desses ataques que tu falaste. Então, doutor Sandro, muito boa tarde. Que sinais que a gente pode prever já, né, quanto ao comportamento desses animais? Boa tarde, Carol. Boa tarde, Gui. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. É um prazer estar podendo ajudar a sociedade gaúcha com esses esclarecimentos. Em primeiro lugar, todo cão precisa de um líder. Todo cão precisa saber que ele é dominado, mesmo de uma raça, pode ser um Lulu da Pomerânia, como um mastim napolitano, um mastiff inglês ou um Rottweiler, né? Esses cães de grandes raças, de portes grandes, eles têm um poder de mordida muito grande. E já quando pequeno, eles nos testam desde o momento que eles chegam em casa. Então, quando eu levo esse cachorrinho para minha casa, eles procuram já, através de alguns testes com os novos tutores, impor a sua liderança de matilha. Ou esse cachorro ele é dominante, ou ele é um cachorro de nervos e emoções equilibradas, ou um cachorro submisso e inseguro. Nós temos dois pontos importantes a salientar. Os cachorros dominantes, normalmente eles vão buscar um pouco mais de agressividade, e os inseguros e submissos também. Os inseguros e submissos, por medo, vem a reatividade, e aí eles podem atacar e morder. E o cachorro já mais dominante, por dominância daquele ambiente, ele quer impor que ele que manda em cima do tutor e da família. Esse filhote, já no momento que ele está em casa, ele vai testar os seus tutores. No horário da alimentação, colocou a mão do pote, ele já vai rosnar. No manejo, de virá-lo de barriga para cima, ele não vai aceitar. Nas brincadeiras mais brutas, de mordida nas mãos, às vezes nas peças de roupa, ele já vai puxar. Então, isso já é um indicativo que precisa de um profissional qualificado, de um treinador que realmente sabe manejar com uma raça de porte grande para ajudar essa família. E, Sandro, e para cães assim que, né, já são um pouco mais adultos, um pouco maiores, tem coisas que você pode perceber assim, de um ataque ou de um possível ataque? O que as pessoas podem fazer, tanto porque nesses casos, né, inclusive o último que aconteceu em Gravataí, a senhora idosa ela foi atacada pelos próprios cães. Tem alguma forma de evitar? Então, um cão ele nunca ataca sem mostrar sinais. Provavelmente esse cachorro que fez o ataque, ele já procurava, né, ser o dominante dessa matilha, desse grupo. E em algum momento ele já apresentou sinais de agressividade até que ele realmente fez a mordida. Bom, para uma pessoa de mais idade não é recomendado um cachorro de tal força, e sim para uma pessoa que tenha mais uma disposição física para aprender a fazer esse manejo. Então, a primeira coisa que eu sempre sugiro para quem vai escolher seu cão, independente o quanto ama ou simpatiza com a raça, essa raça combina com a minha rotina, essa raça combina com o meu propósito de vida, ou essa raça combina com o meu manejo, ou como eu posso levar o meu dia a dia. Bom, perante sim, então tá bom, eu vou ter a raça. Mas com uma pessoa sem julgamento, mas com uma pessoa de mais idade, já é bem mais difícil um cachorro de um porte atlético com a musculatura que um Rottweiler tem. E, Sandro, que nem a gente, né, estava conversando aqui antes, o poder, né, a força que um cachorro de porte grande tem é muito superior a um cachorro, né, de portes menores, pequenos ou médios. Mas
independente de porte, em algum momento todos eles podem apresentar algum sinal de ficarem agressivos, seja na hora da comida ou seja na hora de brincadeiras? Sim, essa questão de dominância para todas as raças serve, né? É o mesmo espelho para toda a espécie. Um cão precisa de um líder. Eles sentem o que nós sentimos, eles sentem amor, sentem saudade, sentem tristeza, sentem fome, sentem sede, sentem frio, sentem calor. Porém, a compreensão dos reforços são diferentes. Um exemplo, se o meu cachorro está com medo, eu pego ele no colo e faço carinho ou acaricio ele. Ele vai entender que o que ele está sentindo é o que nós desejamos. Então, sentir medo é bom. Já um semelhante humano, quando sente medo, nós acolhemos, pegamos no colo, fazemos carinho e aí nesse momento o nosso humano, ou nossa criança, sente que está protegido. E o que nós fazemos equivocadamente? Nós reforçamos muitos comportamentos caninos fazendo aquilo que nós fazemos com as nossas crianças. Então, é muito importante salientar que os cães não são humanos. Nós amamos eles como os nossos filhos caninos, mas eles têm necessidades diferentes dos humanos. Então, por isso é importante determinar que eu mando e eles obedecem com muito amor e carinho e um manejo correto. Sandro, muito obrigada pela tua participação. Então, Gui, é isso, né? Aqui as dicas, né, do Sandro, que é adestrador. E fica aí também a dica, né, para você que quer ter um cachorro de porte maior ou tá percebendo que seu cachorro tá com um comportamento onde ele quer dominar, procure um adestrador. Eu volto contigo aí no estúdio. É verdade, Carol. Muito importantes essas recomendações. Obrigado pela participação sua e também do Sandro em trazer esses esclarecimentos e muito também da forma que os nossos cães também vão nos tratar é a respeito de como também a gente lida com eles, não tendo violência, não os atacando, não os fazendo crueldades para que todos, né, tanto os humanos quanto os bichinhos consigam conviver bem. Bom, e tem novidade no transporte público da cidade. 2 linhas de lotações tiveram o terminal alterado na região do Centro Histórico. São elas a Partenon Pinheiro e a Otto Teresópolis. O novo local agora será na Avenida Borges de Medeiros, em frente ao edifício Negrinho do Pastoreio, onde ficava o antigo Tudo Fácil, entre as ruas Andrade Neves e a Riachuelo. De acordo com a IPTC, a alteração tem como objetivo dar mais agilidade e visibilidade ao serviço, além de proporcionar melhor atendimento aos clientes do transporte seletivo. Os agentes de trânsito da IPTC e de transporte vão orientar os usuários e monitorar a operação no local. Então, quem aí depende do transporte das lotações tem que ficar atento aí para esse novo terminal para conseguir pegar ali a linha no local certinho. E é perceptível que quem mora ou não em Porto Alegre de que nos últimos anos houve um crescimento expressivo na quantidade de maratonas realizadas aqui na cidade. E acredito que muita gente que não pratica o esporte já teve sentido um pouquinho de vontade, já deve ter sentido um pouquinho de vontade de ter corrido em alguma delas. Se este for o seu caso, confira as dicas. Olá, e não é à toa que Porto Alegre está se tornando a capital da corrida de rua, porque olha só que cenário maravilhoso, ideal para a prática de exercícios ao ar livre, para a prática de corrida. Não é à toa que a corrida, então, esse esporte se tornou muito mais do que isso. Está se tornando um estilo de vida, porque a gente vê cada vez mais pessoas se superando em cada quilômetro que correm. Mas também não é só correr, não. Tem que ter uma preparação antes, não é todo mundo que pode correr, mas é indicado para a maioria das pessoas, só que a gente tem que se preparar. E para falar melhor sobre isso, eu vou conversar com quem entende do assunto, o Arthur Melo, que é professor de corrida, professor que vai nos ensinar, então, nos dá algumas dicas. Mas antes de tudo, Arthur, eu quero que tu se apresente pra gente. Como é que a corrida entrou na tua vida? Tudo bem? Tudo bem. Olá, é um prazer estar aqui falando sobre esse esporte maravilhoso, cada vez vem crescendo mais, sempre promovendo a saúde e o bem-estar da galera. Bom, a corrida entrou na minha vida desde criança, eu sempre fui um atleta de futebol, de outros esportes. E após meus 18 anos que eu parei totalmente de jogar futebol, eu comecei a me dedicar a outras modalidades e a corrida de vez entrou na minha vida na pandemia, quando eu comecei a me dedicar totalmente aos treinos específicos de corrida. E o Arthur, inclusive, está trajado aqui, né? Porque tem uma equipe que desenvolve um projeto muito legal, desenvolve um projeto bacana aqui na região metropolitana, lá em São Leopoldo. Quero que tu conte pra gente também como que tu tem trazido a corrida para a vida das outras pessoas também.
Exatamente. Então eu comecei a treinar por conta, pesquisar, estudar para minha própria evolução. Montei um grupo de corrida, somente um grupo onde amigos se reuniam para disputar provas e correr, treinar. E após isso eu entrei na área de educação física, comecei a estudar e aí abri assessoria dentro do meu grupo de corrida lá em São Leopoldo. Arthur, e a gente está nesse cenário maravilhoso aqui, como eu disse logo no início, que é Porto Alegre, né? Porto Alegre a gente sabe o quanto tem movimentado até mesmo a economia através das corridas de rua que acontecem aqui. Cada vez mais gente engajada nessa prática, né? Por que é importante uma iniciativa como essa que torna então a capital, aqui é Porto Alegre, a capital da corrida de rua, trazendo mais fomento ainda para esse esporte? É super importante essa ação feita aqui em Porto Alegre, porque o estado do Rio Grande do Sul é o estado onde tem mais pessoas com sobrepeso no Brasil. Então essa iniciativa já de fechar ali a horda para o pessoal conseguir ter um local específico para a prática do esporte em segurança, um ambiente familiar, é a melhor coisa que já fizeram aqui para a população de Porto Alegre. Arthur, e todo mundo pode correr? É indicado, contraindicado para alguém? Como é que a pessoa se prepara, então? Exige uma preparação antes para poder correr bem, sem se machucar, sem se lesionar? Existe uma preparação, a gente inicia com treinos de transição da caminhada para a corrida. Não tem restrição de peso, de idade, não tem nenhuma restrição, apenas algumas pequenas limitações de algumas doenças que a gente tem que fazer algum acompanhamento mais específico, mas fora isso não tem nenhuma restrição. A corrida é para todos. E a gente sabe que tem que ter essa preparação antes, né? Então é indicado para quem não correu, nunca correu, para quem está começando agora, que procure um profissional para daqui a pouco trazer alguma indicação de treino, algo assim? É muito importante sempre o acompanhamento profissional, principalmente para quem está iniciando na modalidade. Às vezes a pessoa já tem uma certa idade mais avançada, então tem que ter um cuidado com as cargas de treino, com os treinos específicos. Também pessoas com sobrepeso tem que ter um acompanhamento na parte do reforço muscular, então a academia é super importante. Não é apenas só botar o tênis e sair a correr, tem que ter um acompanhamento. Tem algumas frases aí que para quem já está no universo da corrida sabe bem, conhece bem, tem o tal do pace, né? Quero que tu explique pra gente o que é o pace, tem os aplicativos aí que nos mostram, né, a quilometragem de corrida, alguns termos aí do mundo da corrida que estão cada vez mais em evidência aqui. Sim, isso. Hoje tem o Strava, que é praticamente uma rede social do corredor, onde ele põe o mapa que tu correu, as métricas ali dos quilômetros. Tu pode seguir pessoas, pode comentar, curtir. E o pace, ele é o tempo que tu faz por quilômetro. Então, por exemplo, se tu correu 5 quilômetros em 30 minutos, o pace médio foi 6. Então o pace médio foi 6 daquela tua atividade ali. Mas não significa que tu fez todos os quilômetros no pace 6. Pode ter quilômetro que tu variou, 5 e pouco, 6 e pouco, 4 e pouco. O André tá ali do outro lado da câmera, tá nos gravando aqui, mas já perguntei para ele qual que é o pace dele, desafiei ele para correr e nos mostrar. Diga-me teu pace, André, que te direi quem és. Brincadeiras à parte, agora eu vou te pedir, Arthur, eu nunca corri, tá? Já dei alguns tirinhos por aí, mas não tenho preparação nenhuma. O que tu me indica? Como é que eu posso começar a correr? Já vim preparada hoje. Bom, hoje a gente vai fazer um treino leve, um treino de transição, então a gente não precisa fazer um grande aquecimento. Mas se for um treino forte, então a gente vai fazer um aquecimento mais forte para elevar a tua frequência cardíaca para tu já entrar no ritmo. Então hoje a gente vai iniciar com uma mobilidade, um aquecimento, vamos soltar um pouco o quadril, as pernas, elevar um pouquinho a frequência para daí a gente iniciar no trote. Vamos lá então, nos mostra o que dá para fazer. Vamos lá. E chegou a minha vez, gente, já tô pronta aqui, o Arthur vai me ensinar como correr. Arthur, vou passar a bola para ti dessa vez. Então vamos lá, vamos iniciar com uma abertura lateral de perna, deslocamento lateral, vai lá em cima, isso. Isso aí, muito bom. Vamos iniciar a corrida? Já tô suando aqui, mas pra gente ver a importância da preparação, vamos lá. Isso aí, aquecimento feito. Bora lá, pode sair no trote. É isso aí, Vanessa, recuperou o fôlego aí? Eu acho que eu vou pedir um dia de folga. Mentira, gente. É muito bacana e muito importante. Então vamos aproveitar essa iniciativa bacana, né, que torna então Porto Alegre a capital da corrida e vamos correr também. Mas espera aí que tem bônus para quem ficou até o final.
Pensaram mesmo que eu não ia colocar o André para correr também? Já que corrida é para todos, corre que agora é a tua vez, André. E para você que está em busca de um pet, tem alternativa para encontrar o seu companheiro. Amanhã, sábado, dia 27, vai ocorrer mais uma edição da Feira Me Adota. A atração é uma parceria da Prefeitura de Porto Alegre com o Gabinete da Causa Animal e o Hospital Veterinário Faculdade Anclivepa, que é o responsável pelo abrigo localizado junto à Unidade de Saúde Animal Victória. 116 cães e 14 gatos estão disponíveis para a adoção. Os interessados em aumentar a família podem comparecer na feira, que vai ocorrer da 1 às 5 da tarde, nesse endereço que está aparecendo aqui embaixo, na estrada Bérico José Bernardes, número 3489, próximo à parada 19 da Lomba do Pinheiro. Não estranhem esse endereço, gente, ele dá em Viamão, mas é exatamente no limite entre os dois municípios. Todos os cães e gatos disponíveis são castrados, vacinados, vermifugados e microchipados. Para participar, basta ser maior de 18 anos, comparecer munido de um documento com foto, CPF, comprovante de residência, preencher o formulário e assinar o termo de adoção responsável. É muito importante que, se você decidir aí adotar um bichinho, tenha bastante responsabilidade, pois é uma vida que você vai estar cuidando. Bom, e todo mundo aqui já foi criança e teve algum brinquedo que acabou quebrando ou estragando. Muitas vezes, quando isso acontece, a alternativa acaba sendo jogar fora por não ter mais socorro. Mas pode ser que ainda haja. Você vai conferir agora na reportagem que um morador aqui da cidade se dedica integralmente a salvar esse tipo de vidas. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu. Aqui, o mundo da fantasia vira realidade. Aqui, o lúdico ganha vida. Que criança nunca ficou triste por estragar um brinquedo que gostava muito? E se eu te disser que, há mais de 50 anos, a capital tem um lugar para conserto e recuperação destas peças? São caixas e mais caixas de peças. São braços, pernas, olhos. Aqui, ninguém fica sem atendimento. Aqui é um lugar mágico, o verdadeiro Toy Story. E fica aqui na zona norte de Porto Alegre. Vem comigo que eu te conto um pouquinho mais. Luiz Oscar Bertoldi tem 72 anos e desde os 17 trabalha no ramo. Ele conta que quis fazer algo inovador. Foi então que ele começou a trabalhar na antiga loja Mesbla, com conserto de brinquedos. Não demorou até que os clientes começassem a procurar seus serviços de maneira particular. Mas ele conta que esse amor pelos brinquedos começou muito antes. Eu comecei consertando meus próprios brinquedos, né? E isso já faz mais de 50 anos, 55 anos atrás. E aí, depois que eu consertei muitos brinquedos, eu procurei a Mesbla. A Mesbla era um magazine que trazia muito brinquedo importado do Japão e tal, né? E além de ter os brinquedos da Estrela e brinquedos das fábricas nacionais. Mas eles não tinham quem consertasse esses brinquedos. Aí eu fui lá, conversei com eles e disseram, vai ser muito bom que tu conserte para nós. Aí eu comecei a consertar para eles isso. A loja, que já chegou a ter cerca de 5.000 consertos no mês, hoje tem em média 100, 150. Seu Luiz vê isso como uma mudança cultural. Antigamente, as pessoas procuravam consertar um brinquedo porque ele custava muito caro, né? As pessoas tinham dificuldade de comprar, às vezes compravam, a maioria dos brinquedos era comprado até a prestação, antigamente, um brinquedo. Então, as pessoas até ensinavam as crianças a cuidar bastante do brinquedo, até deixavam lá brincar muito pouco com o brinquedo, tá? Hoje chega, amanhã tu brinca de novo mais um pouquinho. Então, cuidavam muito porque era caro o brinquedo. Hoje já não, hoje o brinquedo se tornou, então mudou totalmente, né? O brinquedo, como ele se tornou muito barato, vindo da China, então isso aí aconteceu que o brinquedo ficou meio descartável, assim, deixa a criança brincar, quebrar e tal, depois a mãe compra outro, tá? Então não dão muito valor, não cuidam mais do brinquedo como era antigamente. Um comércio com tantos anos de existência também vai colecionando histórias. Aqui, Bertoldi já atendeu diferentes gerações de famílias. Tem clientes aí, até pouco tempo atrás veio um senhor que é médico e ele disse que para mim que
Quando os filhos dele eram pequenos, ele trazia os brinquedos do filho. E agora há pouco ele veio com o filho, ele estava um baita de um homem, ele estava trazendo um brinquedo que era do neto dele, né? E aí o filho veio ajudar ele a buscar o brinquedo, que era um carrinho desses a bateria, né? E aí ele disse assim, pai, tu antes consertava meus brinquedos, agora estou vindo buscar os brinquedos do meu filho aqui, hein, pai? Quer dizer, é legal, né? A gente sente uma satisfação de poder saber que continua fazendo pessoas felizes, não só os adultos, mas as crianças também, né? O centro foi inaugurado em uma época onde não existia internet. A divulgação sempre foi no boca a boca. E hoje ele recebe itens do mundo inteiro. Vem muito brinquedo importado, que olha agora pela divulgação pela internet, né? Então vem muito brinquedo de fora, como já tivemos da Turquia, bonecas que vieram da Turquia, carrosséis que vieram da França, né? Bonecas que vêm da Alemanha, de Portugal também nós recebemos, então vem brinquedo de tudo que é lugar. Então a internet é um grande divulgador, né? Mesmo que a gente não tenha assim nenhum material de divulgação, mas as pessoas vão falando uma para as outras e elas vão procurando e vão nos achando. Luiz Oscar não esconde o orgulho que tem da sua profissão. O brilho no olhar diz tudo. Estou com 72 anos, né? Não sei até quando que Deus vai querer que eu fique consertando brinquedo. Deus é que sabe. O Centro Técnico de Brinquedos fica na Avenida Plínio Brasil Milano, número 2226, sala 201. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, da 1h30 às 6h30 da tarde. Que legal, né, gente? Todos nós temos memórias da nossa época de infância com os nossos brinquedos preferidos. Tudo que é bom dura pouco. Hoje nós ficamos por aqui. As principais notícias do Legislativo Municipal você encontra lá no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e essa sexta-feira está um dia muito lindo. A gente encerra com imagens desse dia pleno que está fazendo por aqui e daqui 7 dias eu te espero aqui durante a tarde, na próxima sexta-feira, para o Acontece em Porto Alegre. Beijo, tudo de bom, tchau!